Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão, porque juntos podemos estudar e aprender da palavra do Senhor. Colossenses 3, no verso 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Temos um ditado popular por aqui que diz: quem canta, seus males espanta. Uma outra versão desta: quando estou com medo, começo a cantar. Bom, na verdade, alguns pensam até que isso venha a ser uma expressão bíblica. Paulo, aqui no final do verso 16, ele está nos incentivando a instrução, a correção. E agora ele diz que isso deve ser feito com louvor, com adoração, com ações de graça, com a apreciação das coisas que o Senhor faz em nossa vida. Num ambiente marcado pela gratidão sincera, a expressão de salmos, hinos e cânticos espirituais é muito importante. Claro que não podemos fazer distinções destas categorias. Muitos estudiosos tentam descrever cada uma delas, mas nós precisamos apenas observar pequenos detalhes de um para com o outro. Os salmos citado por Paulo aqui não é necessariamente os salmos do Antigo Testamento de Davi. Embora Davi, com seus salmos, Moisés, Asaf, estes salmos são poemas cantados. Eles são frutos de uma experiência vivida de comunhão com Deus. Uma experiência no meio de tribulação, de angústia, de dúvidas. E muitas destes salmos, nasceram da aflição dos seus servos. E assim está faltando para a igreja também do Senhor, que cada cristão tenha a sua vida pessoal com Deus através das Escrituras, a sua comunhão com Deus, enfrentando suas lutas, dúvidas, questões, aflições. Já dizia que se o coração de Davi jamais fora afligido, os salmos de Davi jamais seriam cantados. E o Salmo 119, lá no verso 71, podemos destacar: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendeste os seus estatutos. Romanos capítulo 8, no verso 28. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Esta comunhão com Deus é tão necessária para que tenhamos experiência com o próprio Deus. Os hinos citados aqui, estes são a expressão da revelação da doutrina de Deus, da sã doutrina, cantada, adorada, normalmente falando sobre a obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, o perdão de pecados, a sua graça bendita, a sua misericórdia, o seu amor. Hinos tão importantes. E os cânticos espirituais? O que podemos dizer destes? Perceba que Paulo, ele classifica esses cânticos como sendo espirituais. São experiências vividas por cada um na sua conversão com Deus. Portanto, um cântico, ele pode ser um cântico para si mesmo, um cântico para outros, um cântico espiritual, revelando o seu testemunho, a sua conversão, a sua experiência de vida, o seu entendimento das coisas espirituais de Deus. E isso para impactar. Em tudo isso que o apóstolo Paulo deseja é que a instrução, a correção, a admoestação seja feita com louvor, seja feita com experiência, com vivência e principalmente com a sã doutrina. Infelizmente, as igrejas hoje estão esquecendo e deixando para trás a sua história, parte da sua história,
através dos hinários, que carregam um teor doutrinário muito importante, que ajuda no cantar, a memorizar, a consolar, a lembrar das bênçãos de Deus, das promessas do Senhor. Precisamos exercitar. Mas olhando o contexto da passagem, algo surge na nossa mente e a pergunta a ser feita é por que Paulo faz questão de colocar este ponto exatamente aqui, semelhantemente de Efésios 5, 18 e 19, onde esta passagem é similar. Veja você que os falsos mestres daquela seita gnóstica que se infiltrava na igreja ensinando o misticismo, ensinando o sobrenatural, querendo ter um elevo espiritual exclusivista, ensinava exatamente que cada encontro espiritual deveria ser seguido por um êxtase, deveria ser seguido por um contato além do sobrenatural. Algumas religiões ainda vivem e incentivam este momento de êxtase emocional, sentimental em seus cultos, em suas reuniões, em seus rituais. Podemos citar os católicos carismáticos, os evangélicos pentecostais, que têm no seu culto, nas suas reuniões, na sua cerimônia, um momento muito pesado, muito extenso, para que através da música, dos cânticos, dos batuques, tudo leva a pessoa a entrar em transe, a sentir um êxtase, a experimentar uma elevação espiritual falsa, criada pela carne, pela psique. E isso faz com que muitas pessoas se sintam satisfeitas. O gnosticismo, na época de Paulo, estava insinuando os crentes a ter um momento de louvor, de música estridente, para que a alma pudesse, de uma maneira mais liberta, alcançar o sobrenatural. E Paulo está exatamente combatendo isso. Pois Romanos 12 diz que o nosso culto deve ser racional. As músicas devem ter um teor de sã doutrina. E tudo tem que ser feito com decência, com ordem, como ele coloca na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Perceba você que emoções, sentimentos devem ser controlados, devem ter o seu momento, o seu lugar, e nunca podem ser aquilo que vai ocupar o centro do culto, da oração, do louvor, dos salmos, dos cânticos. Por isso que Paulo coloca aqui cânticos espirituais, não qualquer cântico. E hoje os cânticos, infelizmente, falam muito do ego próprio. As canções falam de um amor subjetivo, falam de um Deus meio etéreo, nada identificado com as Escrituras. Precisamos ter atenção, precisamos observar direito para não sermos enganados e não sermos enredados, atraídos, levados para um culto emotivo, um culto sentimental. Muitas pessoas gostam, quem não gosta. Porém, isso deixa a alma vazia, sem crescimento, sem raiz na palavra de Deus, sem crescimento na fé. O louvor em nosso verso aqui, ele é resultado de uma assimilação profunda da palavra de Cristo abundantemente no nosso coração. E é isso que Paulo está destacando aqui. Mesmo nos momentos de empolgação nos cultos, quando a nossa alma se sente realizada por estar em comunhão com os irmãos, por estar ouvindo a palavra de Deus, mesmo nestes momentos, nós precisamos ter uma música que seja racional. Nós precisamos ter domínio dos nossos sentimentos, das nossas emoções também. Lembrando uma passagem que está em Atos capítulo 16, no verso 25. É um fato muito curioso quando Paulo e Silas estão presos
numa cadeia, num cárcere, em Filipos. E à meia-noite eles estão orando e cantando ao Senhor. E os presos, à volta, estão ouvindo. Como é importante louvar, cantar, cânticos espirituais, salmodiar, fazer poemas, prosa, das coisas de Deus, da experiência com Deus. As pessoas vão parar para ouvir, vão querer entender a experiência que estamos tendo e a convicção que estamos demonstrando. E é exatamente neste momento aflitivo que o apóstolo está colocando em prática este ensino. Quantas vezes nos sentimos traídos, presos, limitados? É este o momento de você começar a orar, a salmodiar, a cantar ao Senhor, a vivenciar e experimentar a graça bendita do nosso Deus. Gratidão. Ele fecha esses 3 itens de hinos, salmos e cânticos com gratidão. O nosso culto tem que ser um culto alegre. A nossa vida pessoal com Deus tem que ser um momento bonito, agradável. Assim como na igreja. O ambiente, o clima tem que ser um clima de festa, agradável, leve. Não algo imposto, não algo cobrado, não algo de opressão. Mas tem que ser um clima de festa, um ambiente alegre, bonito, onde cada um possa vivenciar a sua experiência com Deus através das Escrituras. Cantamos não para espantar o medo, cantamos por gratidão. E é isso que o Senhor espera na nossa vida. É isso que o Senhor deseja quando nós vamos instruir e corrigir. Seja o irmão, seja em casa, nossa vida tem que transparecer esta gratidão, essa felicidade de termos conhecimento de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém. Graças a Deus por estarmos mais uma vez, de novo, a estudar a carta aos Colossenses no capítulo 13 e no versículo 16. Depois de nós ouvirmos esta fantástica e tão clara exposição que o nosso irmão Alberto fez, eu quase que fico sem palavras. Mas vamos prosseguir e vamos ler de novo Colossenses 3,16 e espero que o Senhor também nos ajude com mais alguma coisa sobre esta tão rica palavra que é a sua palavra. Diz ele, o apóstolo, no versículo 16, e não me posso esquecer de mandar um abraço para todos os que nos escutam, lembrando-vos que estáis nas nossas orações e que nós também dependemos das vossas orações, por isso não se esqueçam de orar por nós, porque a nossa capacidade, de facto, vem de Deus e nem queremos ter outra capacidade. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ora, eu hoje vou concentrar o meu comentário na palavra cantando, como lemos aqui no versículo 16. Se na semana passada falei em a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, e sublinhei a palavra abundantemente, e andamos à volta do abundantemente, hoje vamos andar aqui à volta do cantando, um pouco. Aprendemos nas Escrituras que é o contentamento que faz a alma cantar. Esta é que é a grande realidade. Tiago, no capítulo 5 e no versículo 13, diz: está alguém entre vós aflito? Ora, está alguém contente? Cante louvores. Portanto, repito, nós aprendemos aqui nas Escrituras que é o contentamento que faz com que a alma cante. Estar contente é estar alegre, é estar satisfeito. E o salmista disse no Salmo 119, no versículo 92, no célebre Salmo da Palavra de Deus: se a tua lei não fora toda a minha alegria, e cá está a lei que é a Palavra de Deus, é uma das formas de ele referir-se à Palavra de Deus, se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Mas o que eu quero aqui destacar não é apenas a alegria associada à Palavra de Deus. É que o salmista diz aqui que a Palavra de Deus era toda a sua alegria. Isto é de facto desafiante,
é desafiante, é desconcertante ou concertante, porque de facto é mesmo verdade aquilo que ele diz. Que todos nós possamos ter a visão e a sensibilidade e a compreensão para percebermos que devemos de facto, e podemos e devemos ter toda a nossa alegria, não apenas parcialmente, mas toda a nossa alegria na palavra de Deus. Ela de facto pode nos conceder toda a alegria. Nós não precisamos, tendo a palavra de Deus, não precisamos de alegria emprestada, porque ela é toda suficiente, a alegria que a palavra de Deus nos faculta, e isto é admirável. Sim, só a palavra de Deus alegra e satisfaz plenamente. E quando a alma humana fica satisfeita pela palavra de Cristo, como nós lemos na nossa passagem que estamos a estar em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, a alma canta. Não é isso que nós lemos no nosso texto? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, e mais adiante, cantando ao Senhor. Sim, a alma humana só pode cantar depois da palavra a saciar. Em Efésios, no capítulo 5 e nos versículos 18 e 19, nós temos um texto que é muito paralelo a este aqui em Colossenses 3,16, quando o apóstolo diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Nestas duas epístolas, Efésios e Colossenses, temos em comum o facto do apóstolo escrever da prisão. É bom que se note isto. Aprendamos bem a lição que ele nos quer transmitir com este facto. Ele estava privado, ao estar na prisão, ele estava privado das coisas, porque muitos andam por aí a lutar, pensando que, obtendo-as, vão conseguir alegria e satisfação, uma pura ilusão, como nós sabemos. Nós vemos Paulo privado de tudo aquilo porque tantos andam a lutar e a buscar, e encontramos um Paulo privado disso tudo, verdadeiramente satisfeito. E verdadeiramente satisfeito com o quê? Com a palavra de Deus. E se de alguma coisa mais ele precisasse, ou precisava, enquanto estava na prisão, naquela prisão, em que tudo faltava, era da palavra de Deus que ele mais precisava. Portanto, se ele já tinha a palavra, e se precisasse de alguma coisa, seria da palavra que ele quereria mais. Não é isto admirável? É isso que nós vemos quando ele escreve a Timóteo, escrevendo da mesma prisão, onde ele escreveu estas duas cartas aos Efésios e aos Colossenses. Ele escreveu também a Timóteo da mesma prisão e disse-lhe: quando vieres, traz a capa que deixei em Troas, ou Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Se havia coisa que ele precisava, era dos livros, principalmente os pergaminhos, da palavra de Deus. Ó, que a palavra de Cristo habita em nós abundantemente, a fim de nós conhecermos a verdadeira satisfação que nos leva a cantar. Porque quem está contente, canta. E que nós, na verdade, possamos cantar de satisfeitos que estamos, de cheios que estamos da palavra de Deus. E quando se fala em cantar, aplica-se o princípio aplicado a todas as áreas da vida do crente. O princípio da moderação. E eu agora gostava de me deter um pouco nisto, porque é preciso ter moderação no cantar, como em todas as coisas. Um dos lados, um dos bagos do cacho, do fruto do Espírito referido em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22, porque temos ali o fruto do Espírito. Há muita gente que diz os frutos do Espírito. Aquilo não é os frutos do Espírito, é o fruto. É como que um cacho que tem vários bagos. E um dos bagos desse cacho do fruto do Espírito é a moderação. Em Gálatas 5:22 nós lemos assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É o último bago, a temperança. A temperança que quer dizer domínio próprio, que quer dizer moderação. Ora, temperança quer dizer mesmo moderação, equilíbrio. Infelizmente, a tendência da carne em nós é cair em desequilíbrios, em extremismos. E isto em todas as áreas da vida, até no vestir. Quantos há que se vestem desequilibradamente, sem moderação? Em geral, o crente deve evitar modas. E agora falando do vestuário.
O crente em geral deve evitar modas que atraiam a atenção para si. Aliás, tudo o que atrai a atenção para nós é muito mau. E, portanto, devemos ter cuidado nisso. Não é esta a nossa função na vida, chamar a atenção para nós. O crente não está aqui na terra como adorno. Está aqui como vara frutífera na videira, como dizia o irmão William MacDonald, que já está na glória. Nós podemos chamar a atenção para nós de muitas maneiras. E usar vestes fora de moda também chama a atenção. Não sejamos esquisitos, sejamos normais, sejamos equilibrados, sejamos moderados. O crente também deve evitar usar vestuário que seja extraordinariamente grosseiro, escandaloso ou excêntrico. Nós sabemos disso. Bem, vem isto a propósito do canto, que também deve ser equilibrado, que também deve ser moderado. E também há muito desequilíbrio nesta matéria. Alguns, conduzidos pela carne, caem em desequilíbrios e em extremismos. E não na moderação, na temperança que é produzida pelo Espírito. E o Espírito produz moderação em tudo, também na forma de cantar. E como cantamos. E no que diz respeito, tudo o que diz respeito ao canto. Muito poderia ser dito a este respeito. Um só estudo sobre esta matéria seria, de certo, um só estudo num tempo, num dia. Seria, de certo, insuficiente. Contudo, não posso deixar de referir aqui alguns desequilíbrios e salientar aqui alguns desequilíbrios e extremismos em que alguns têm caído nesta matéria. E, portanto, isto serve de instrução para nós e de aviso, e eu espero que todos nós aprendamos com isso. Alguns cantam tão estridentemente que mais parecem berrar do que cantar. E não é isso que se pretende do canto que cantemos ao Senhor, parecendo os seus ajuntamentos autênticas discotecas mundanas. Outros, nós sabemos disto, mas convém falar no assunto, pôr o dedo na ferida, ou o dedo nas feridas. Outros parecem estar em velórios, recusando instrumentos musicais. Acho que nos velórios não há instrumentos musicais, pois não. Pois assim são eles. Parece que são avessos aos instrumentos musicais como nos velórios. São aqueles que estão sem vida e que vivem tristonhos à beira da sepultura. Pensam que está errado cantar com instrumentos musicais. Mas veremos que não. Alguns ainda chegam a ser tão extremistas e desequilibrados, e notemos que temos aqui desequilíbrios, que apenas cantam no coração. Não cantando com a boca sequer. Esses, quando se reúnem, nunca abrem a boca. Há um grupo que assim procede, os Quakers ou Quakers, que são assim conhecidos. Ora, quando o apóstolo Paulo diz cantando ao Senhor em vosso coração, ele não está a dizer que só se pode cantar ao Senhor no nosso coração. Ele não diz nada disso. O que ele está a dizer é que qualquer que seja o nosso canto, seja ele com instrumentos ou com a boca, se não for de coração, isto é, se não for genuíno o canto, se ele não for sincero, de nada vale. E é bom que se saiba que se pode cantar no coração sem se cantar de coração. Portanto, maneje-se bem a palavra da verdade e não permitamos que a torçam. O texto não proíbe que se cante com instrumentos musicais. Onde é que está isso escrito ali, que é proibido cantar com instrumentos musicais? Em algum lado? Na Bíblia? Isso não existe. Nas epístolas de Paulo. Nem está a proibir, nem proíbe sequer que se cante com a boca. Porque alguns dizem que está errado cantar com instrumentos musicais, citando estas passagens, mas estas passagens também não dizem que se pode cantar com a boca. Diz que é no coração. E, portanto, não deviam usar a boca sequer. Se quiserem ser extremismos, então vamos ao extremismo total. O texto não proíbe cantar com instrumentos musicais, nem com a boca. Mas tão simplesmente o texto, e ele é muito claro, recomenda que se cante com o coração, de coração. E isto é que é importante. E é nisto que nos devemos concentrar. Assim como o canto deve brotar de um coração alegre, como já vimos Tiago dizer no capítulo 5 e versículo 13, o tangir do instrumento deve brotar de um coração tangido também ele. Paulo diz que cantar é correto, mas deve ser feito com o espírito, e não só com a boca, e com o entendimento, como lemos em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 15. O cântico sem sentido é como o discurso sem sentido. Pode-se cantar sem sentido, como se pode discursar sem sentido. E ambas as coisas desonram a Deus. O perigo encontra-se em reduzir a emoção à sua expressão superficial, que é o sentimentalismo. E isto resulta em desligar a música do conjunto da realidade bíblica, que é isso que está em causa. Notemos bem o texto
e notemos o contexto da nossa passagem. A palavra de Cristo, lemos no versículo 16, habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E depois continua. E tudo, lá não está escrito a palavra tudo, mas é o que subentende, porque ele diz, quanto fizerdes, ou seja, tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, não apenas por palavras, tudo o que fizeres por palavras ou por obras, é curioso que este versículo aparece colado ao versículo do canto, e isto inclui o tocar instrumentos, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 16 e 17. Isto é que é importante. Fazer tudo com gratidão a Deus e fazer tudo para a glória de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, o apóstolo diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, e isto inclui o cantar, e dentro do cantar a forma como o fazemos, se usamos instrumentos ou não usamos instrumentos, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui é que está o cerne da questão, e não devemos desviar-nos do cerne da questão. Alguns há que não usam instrumentos musicais, e ufanam-se, gloriam-se do facto, e até olham com desdém para aqueles que o fazem. Estão errados logo no seu espírito, e pensam que estão muito certos, pois estão-se a gloriar a si próprios e a ufanarem-se e a gloriarem-se dos seus feitos, quando de facto o que deve ser feito é para a glória de Deus. Ambas as passagens, Efésios 5, 19 e Colossenses 3, 16 e 17, falam de salmos, hinos e cânticos espirituais. Estas três expressões, salmos, hinos e cânticos espirituais, o nosso irmão Alberto falou brilhantemente, de forma muito clara e esclarecedora, sobre o significado destas três expressões. É aqui também digno de registro que a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que os três termos, e estamos a falar daqueles que conhecem a língua grega no seu original, referem-se às várias formas de composições musicais usadas na adoração a Deus. Por exemplo, a palavra salmos, que vem do grego, eu não sei pronunciar esta palavra, mas é qualquer coisa que soará como galmov. Esta palavra para salmos, galmov, dizem os linguistas que quer dizer toque, ato de fazer vibrar e produzir som, do toque das cordas de um instrumento musical, de uma canção piedosa ou um salmo. Eu gostei muito da explicação que o irmão Alberto fez acerca do que são os salmos, que muita gente tem uma ideia errada. Fazer vibrar pelo toque, produzir som agudo ou metálico, tocar ou bater a corda, vibrar as cordas de um instrumento musical, de modo que ressoem suavemente. Tocar de um instrumento de cordas, tocar a harpa, etc. Cantar ao som da harpa. É este o espírito, segundo os linguistas, que está aqui na passagem. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 7, depois de Paulo falar sobre a edificação da igreja e do papel que tem nessa edificação os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar, logo no versículo 1 do capítulo 14, ele contempla instrumentos musicais quando diz, da mesma sorte, e fala da cítara ou da flauta, e no versículo 26 fala do saltério, que é um instrumento musical de cordas, espécie de harpa utilizado para acompanhamento dos salmos, pois era isso que Paulo queria dizer com a hipótese de alguém no culto, para além de participar com doutrina, tivesse um salmo para ser dedilhado. E era isto que estava aqui em causa. O significado original no grego de salmodiando é dedilhando, como se faz com um instrumento de cordas, como nós sabemos. E como lemos também em Efésios no capítulo 5 e no versículo 19, quando ele diz salmodiando. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14 e versículo 26, diz assim o apóstolo, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Cá está a passagem que diz, tem salmo. Em suma, embora possa existir, e aqui muita atenção, embora possa existir cântico nos lábios, sem que exista cântico no coração, é muito difícil mesmo existir cântico no coração sem a existência de cântico nos lábios. Do mesmo modo, dificilmente existiria dedilhar no coração se não existisse
dedilhar na harpa, ainda que possa haver dedilhar na harpa sem haver dedilhar no coração. Façamos tudo, pois, de coração ao Senhor, com moderação, com gratidão e para a sua glória. Que o Senhor seja glorificado. Amém. Ora então, irmãos, boa noite a todos. Quero enviar um abraço e graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar a sua palavra, e quero manifestar a minha gratidão a todos os irmãos que de facto têm participado e têm nos ajudado a entender com mais clareza a palavra de Deus, e por isso pessoalmente sou grato ao Senhor por esses irmãos e pela sabedoria que o Senhor lhes tem concedido para de facto nos ajudarem a conhecer melhor as Sagradas Escrituras. Mas eu queria nesta noite partilhar convosco um pequeno e breve pensamento exatamente sobre o versículo 16. O versículo 16 ele começa dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E o pensamento que eu queria de facto partilhar convosco tem a ver com esta palavra habite ou habitar. Uma coisa é habitar, outra coisa é estar. Por exemplo, se eu for à casa de algum irmão, ou de um amigo, ou seja, de facto de quem for, eu vou estar nessa casa. Eu vou estar lá durante um período de tempo. Mas eu não habito nessa casa. E como eu não habito nessa casa, eu não posso chegar a essa casa e começar a ir aos quartos ou ir para outro sítio qualquer, abrir gavetas ou alterar a exposição dos móveis. Eu não posso fazer uma coisa dessas. Portanto, não tenho permissão para fazer uma coisa dessas. Eu posso, porque aqueles que habitam essa casa me fizeram foi convidar para ir à sua casa, deram-me a conhecer a sua casa e, portanto, eu sei onde é a casa de banho, sei onde é os quartos, sei onde é a sala, conheço minimamente a casa, mas uma coisa é eu conhecer a casa, outra coisa é eu interferir nessa casa. E aí, de facto, eu não tenho essa autoridade, essa permissão para poder, de facto, interferir, seja naquilo que for, nessa casa. Porque nessa casa habita alguém, habita uma família e, portanto, são esses que têm realmente essa autoridade para poderem agir conforme entenderem. E, portanto, eu estou nessa casa durante um período de tempo. Quando saio dessa casa, eu venho para a minha casa, para a casa onde de facto eu habito. Onde de facto eu habito. E nessa casa onde eu habito, eu faço parte dessa casa. Essa casa faz parte de mim. Porque eu habito realmente nessa casa. E nessa casa, que é realmente a minha casa, então eu tenho autoridade e tenho realmente posso fazer, posso dispor, posso abrir as gavetas, posso alterar a exposição dos móveis, porque é de facto a minha casa. É a casa onde de facto eu habito.
A outra eu era visita e, como tal, não tinha permissão para interferir nessa casa. E agora eu estou na casa onde eu habito, a casa que de facto faz parte de mim, eu faço parte dela, e portanto eu tenho permissão para poder alterar, poder mexer, poder fazer aquilo que realmente eu quiser. Porque eu habito nessa casa. E não há dúvida, irmãos, que um dos grandes problemas realmente da Igreja nos nossos dias, e porque a Igreja está infelizmente no estado em que está, é porque uma grande parte da Igreja, a palavra de Deus é visita. A palavra de Deus é visita. Não quer dizer que esses crentes não conheçam minimamente. Até conhecem, podem conhecer minimamente a palavra. Mas não permitem que a palavra de Deus altere a sua vida, interfira na sua vida. A palavra de Deus não tem permissão para poder, de facto, interferir, porque ela é visita. Eles conhecem-na durante algum tempo, mas cujo, passado pouco tempo, afastam-se dela. Portanto, a palavra de Deus, ela de facto é visita. E como visita, é como dizer, Senhor, eu conheço aquilo que tu pensas, eu sei aquilo que tu queres em relação à forma como queres que eu viva desta ou daquela forma, mas uma coisa é aquilo que tu pensas e outra coisa é aquilo que eu quero. E quem interfere, quem de facto interfere na minha vida sou eu. Eu conheço a palavra, mas eu não deixo que a palavra interfira na minha vida. E como tal, a palavra de Deus, ela é visita. Mas, graças a Deus, que ainda há alguns que querem que a palavra de Deus habite de facto neles. E habitar, a palavra de Deus habitar de facto, significa que eu quero que realmente a palavra de Deus afete a minha vida. Eu quero, à semelhança daquilo que acontece na minha casa, em que eu posso alterar a exposição dos móveis, em que eu posso conhecer, eu também desejo, eu quero e faço por isso, para que, no sentido de que a palavra de Deus possa alterar a minha vida, alterar a minha forma de pensar, alterar a minha forma de agir, ou seja, a palavra de Deus, ela possa realmente ir uma ação direta na minha vida. De facto, a palavra realmente em mim, deixar completamente que ela tenha na minha vida e que ela me leve a pensar como Deus pensa, a olhar para os outros à minha volta como Deus olha, a de facto agir no dia a dia, na minha vida diária, afetado por esta palavra, para que de facto aqueles à minha volta possam ver que eu sou um filho de Deus que ama a sua palavra e a sua palavra é realmente importante para mim. Portanto, irmãos, existe de facto uma diferença entre o habitar e o estar, entre o ser visita e o habitar. E permita ao Senhor que cada um de nós deixe que a palavra de Deus habite verdadeiramente em nós. Que a nossa comunhão, a nossa relação com a palavra de Deus, ela seja verdadeiramente profunda.
ela faça parte de nós e de tal forma que ela interfira e afete verdadeiramente a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele, nos versículos a seguir, ele vai falar de coisas muito importantes. Não é que ele não tenha falado até aqui de coisas importantes, claro que sim. Mas ele vai falar agora, a partir do versículo 18, ele vai falar da nossa vida prática. Ele começa por falar da família. Ele começa por falar no relacionamento entre marido e mulher, mulher e marido. Ele fala em relação ao relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Ele vai falar em relação ao relacionamento entre patrões e empregados, empregados e patrões. Ou seja, ele vai falar da nossa vida prática, da nossa vida diária. Esta é a nossa vida, de facto, diária. E como é que nós queremos viver esta nossa vida diária? Afetados por quem? Pela palavra de Deus? Para que isso aconteça, então, sim, a palavra de Deus tem que habitar em nós. Mas se ela for, portanto, ela habitando em nós, ela vai afetar o nosso relacionamento com a nossa esposa e vice-versa, o relacionamento com os filhos, o nosso relacionamento no emprego. Ela vai afetar. Porque ela habita, de facto, em nós. E permita ao Senhor que ela habite nos nossos lares. E se a palavra de Deus, ela habitar em nós, habitar nos nossos lares, então podemos ter a certeza que ela afetará os nossos relacionamentos no nosso lar, porque se a palavra de Deus não habitar em nós e não formos afetados por ela, então seremos afetados pelo pensamento do mundo, pelo pensamento que nos rodeia. Um pensamento que nada tem a ver com Deus. E exatamente porque uma grande percentagem da Igreja, a palavra de Deus é visita e não habita, uma grande parte da Igreja, em relação a estes assuntos que o apóstolo vai falar, a forma como pensam em relação ao relacionamento entre marido e mulher e os filhos e patrões, a diferença entre nós como crentes, a diferença entre nós e particularmente aqueles cuja palavra de Deus é visita e não habita, a diferença entre esses e a forma como o mundo vive esta vida, estes relacionamentos, a diferença é muito pouca, é muito ténue e por vezes nem sequer se distingue. Não há diferença absolutamente nenhuma. Porque quem faz a diferença é o Senhor. Quem faz a diferença é a presença do Senhor na nossa vida. Quem faz a diferença é a presença da palavra de Deus na nossa vida. E por isso o apóstolo diz que a palavra de Cristo abunde, habite em vós. E por isso, irmãos, que verdadeiramente a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra, ela habite em nós, em cada um de nós. E certamente ela afetará a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso agir. Por isso, irmãos, deixemos-nos afetar por esta palavra tão preciosa e que realmente ela é que está certa. Ela é que é a verdade. E este mundo precisa de conhecer aquilo que está certo, porque vive de mentiras, de ilusões, de pensamentos humanos. Mas aquilo que este mundo precisa é de conhecer a palavra de Deus. Mas como é que eu posso esperar que o mundo, a sociedade onde vivemos, valorize a palavra de Deus se eu que digo que sou crente não a valorizo? Eu que digo que sou crente, que creio em Deus, que creio na sua palavra, no entanto, ela é apenas visita na minha vida e ela não habita realmente em mim. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Pensemos
nesta palavra e deixemos que a palavra de Deus habite abundantemente na nossa vida. Amém.